Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Nilce Cleide, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática, estudo das funções. Hoje nós vamos associar aqui um probleminha com a função afim, né? Vamos entender onde vai aparecer essa função afim no nosso dia a dia. Vamos pegar aqui um pequeno problema. Olha, Fernando teve seu computador queimado ao ligar o computador na mesma tomada de um ventilador e resolveu ir a uma lan house próximo de sua casa. Para fazer a inscrição pela primeira vez, Fernando deveria pagar R$ 3 e a cada hora de acesso à internet pagaria R$ 1,50, ok? Então aqui está o meu contexto, né? Fernando usava o seu computador em casa, não precisava de internet na lan house, mas aí um belo dia ele pegou e queimou o computador, né? E aí ele teve que recorrer a uma lan house perto da sua casa. Como ele nunca tinha ido, ele tinha que fazer uma inscrição pela primeira vez. E aí ele teria que pagar R$ 1,50 por cada hora que ele iria utilizar. Então vamos lá responder algumas perguntinhas. Olha, se Fernanda ficar utilizando por 2 horas, quanto pagará no total? Letra B. Se Fernando ficar utilizando por 4 horas, quanto pagará no total? Letra C. Qual a lei matemática que representa a função? Qual é a fórmula, né? Qual a taxa de variação da função? De quanto em quanto, quantas horas aqui ele vai ter uma variação do valor a pagar, né? É a letra D. Então vamos lá. Vamos fazer uma tabelinha. Fiz aqui uma tabelinha. Como ele fez a inscrição, então ele está indo pela primeira vez, ele tinha que pagar R$ 3, é só nesse dia, tá? No outro dia, a nossa fórmula muda, tá? Então, por exemplo, se ele ficar 1 hora, ele vai ter que pagar essa taxa mais 1 hora, que é R$ 1,50, né? Ele vai pagar R$ 4,50. Se ele ficar 2 horas, ele vai pagar a taxa mais 2 vezes R$ 1,50, né? 2 vezes R$ 1,50 é 3. 3 mais 3, 6. Se ele ficar 3 horas, ele vai pagar a taxa de R$ 3 e vai pagar 3 vezes 1,5, ou seja, R$ 1,50, que vai dar R$ 7,50. Se ele pagar 4, aliás, se ele ficar 4 horas, né? Então ele vai pagar R$ 3 mais 4 vezes R$ 1,50, que vai dar 9. Tá? Então vamos responder a letra A e a letra B. A letra A, ele vai ficar, né? Se ele ficar por 2 horas, ele vai pagar R$ 6. Letra B, se ele ficar utilizando por 4 horas, ele vai pagar R$ 9, tá? Bem, vamos olhar aqui a lei matemática. Presta atenção. Parte fixa somada com uma parte variável, né? Então nós vamos ter R$ 1,50 vezes aqui, quantidade de horas, o tempo, né? Como esse tempo não é fixo, ele pode ficar 1, 2, 3, 4, quantas horas ele quiser. Então, a minha lei matemática ela é determinada pelo valor do tempo, ou seja, o valor a pagar depende do tempo, né? Então, é claro que a nossa lei vai ficar assim, função em função do tempo, né? O valor a pagar em função do tempo, onde nós vamos ter duas partes, uma parte fixa, R$ 1,50 vezes o tempo, que é dado em horas, tá? Ora, ele pergunta qual é a taxa da função. A taxa de variação da função é esse númerozinho aqui que eu estou multiplicando pelo tempo. Então, é R$ 1,50. A cada hora, o valor a pagar aumenta de R$ 1,50. Tá? Então, isso é a taxa de variação, ok? Vamos lá para uma segunda situação. Vamos ver aqui outro exemplo. Um vendedor aceitou um contrato de trabalho em que o salário era composto de 2 partes, uma parte fixa de R$ 1.200 mais uma parte variável. Essa parte variável depende de quanto ele vendesse, né? Dependeria de quanto ele vendesse por mês, pois receberia uma comissão de 10% sobre o valor das vendas no mês. Então, vamos lá. Letra A. Se ele vender R$ 20.000 em mercadorias, quanto receberá no final do mês? Então, olha só, o contexto é o seguinte. Um trabalhador vai trabalhar numa loja, num lugar
onde ele aceita o contrato de trabalho dessa forma, né? Ele vai receber R$ 1.200 fixo todo mês, mais uma comissão. E essa comissão é de 10% sobre o valor das vendas que ele fizer, né? Então, se ele vender R$ 20.000 em mercadorias, quanto é que vai ser o salário dele no final do mês? Se ele recebeu 5.200 no mês, quanto ele teve que vender? Então, vamos olhar aqui que essas duas perguntas, elas são inversas uma da outra, né? Aqui ele está pedindo na letra A o salário, e na letra B ele já recebeu o salário e está pedindo o total das vendas, olha só. Então você tem que ter muito cuidado aqui, ó, onde substituir teus valores. Vamos lá na letra A. Como ele recebeu 20 mil, então vamos observar aqui, ó, vamos colocar essa 10%, nós sabemos que em forma de fração fica 10 dividido por 100, né? 10 em 100 partes. E se a gente colocar esse 10% em forma de decimal, vai ficar 0,1. Então, você pode usar o 0,1 ou 10 dividido por 100, tá? Nos teus cálculos. Então, vamos lá. Podemos escrever o salário da seguinte forma, ó. O salário total vai ser a parte fixa de 1.200 mais 0,1 vezes o total das vendas. Eu coloquei como V o total de vendas, tá? E o S de V é o salário, né? É como se nós tivéssemos o X e o Y, tá? Então, nós vamos substituir o total de vendas. Quanto foi que ele vendeu mesmo? Ele vendeu 20 mil, né? Então, vamos lá ver quanto é que ele vai receber. Se ele fez 20 mil em vendas, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o V, você vai apagar e vai colocar o valor 20 mil. Pega o V e coloca aqui, ó, 20 mil. O salário, quando ele fez 20 mil, é igual a quanto? 0,1 vezes 20 mil, nada mais é do que 2 mil. Então, depois que nós fizermos essa multiplicação, nós vamos somar 2 mil mais 1.200, vai dar um total de R$3.200, certo? Então, ele vai receber R$3.200. Olha, é muita luta, viu? Vender R$20.000 em mercadorias e receber R$3.200, né? É muita coisa, muito trabalho. Agora, vamos ver o contrário, né? Letra B. Se o vendedor recebeu 5.200, então nós vamos substituir os valores, né, em S de V, não mais no V, tá? Então você vai fazer assim, ó, pega a função afim, onde tinha S de V você apaga e coloca o 5.200. E aí você tem uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Então como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Isolando esse V, essa variável. Então esse 1.200 aqui, ó, ele tem que vir para o outro membro, lembra? Trocando de sinal, nós vamos ter 5.200 menos 1.200 igual a 0,1 vezes V. Fazendo a subtração, nós vamos ter 4.000, tá? Eu coloquei aqui o 0,1 em forma de fração. Por quê? Porque a gente vai fazer aqui um cálculo interessante, tá? Eu quero que esse 100 venha para o primeiro membro. Como é que a gente faz? A gente multiplica tanto o primeiro quanto o segundo, né, pelo inverso desse 100 aqui, tá? Então a gente coloca aqui, na verdade, uma multiplicação por ele mesmo, dessa maneira aqui, ó, ok? Então o que vai acontecer? Nós vamos cancelar esse denominador com esse valor aqui. Então, multiplicando 100 vezes 4.000, nós vamos ter esse valor, né? 400.000. E desse outro lado, cancelou, ficou só o 10. Ora, o V ainda não está isolado. Então, o que a gente vai fazer? A gente divide, né? Pega o 400, divide por 10, né? 400.000 por 10. Ora, nada mais é do que você cancelar um dos zeros, tá? Então, o que sobrou aqui? Vamos ver quantos zeros sobrou. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui um valor de 40.000, né? Então, ele teve que vender R$40.000 para receber 5.200, certo? Então,
São esses tipos de problema que a gente vai fazer uma relação com a função afim, né? Ou seja, nós temos uma parte fixa e uma parte variável. Então, até a próxima videoaula. Curte, compartilha, vamos trocar ideias, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.